Boa noite, sejam bem-vindos ao 12º vídeo de tópicos de matemática aplicada. E o dia de hoje a gente vai estudar a interpretação da derivada. Tá? Vamos finalmente tentar explicar de onde vem, né, que significa esse número que a gente calculou nas aulas anteriores. E vamos dar duas interpretações principais, que é a interpretação geométrica e a interpretação como taxa de variação. Então vamos começar com a interpretação geométrica da derivada. Espero que isso aqui fique mais claro com uma função que eu vou apresentar daqui a pouquinho, tá? Mas a primeira interpretação é como o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, você tem uma função y igual a f de x e você tem um ponto no domínio, tá? Então, a derivada da função nesse ponto, quando ela existe, né, quando o limite existe, pode ser interpretado como o coeficiente angular de uma reta. Qual reta? A reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, no ponto de coordenadas x0, y0. x0, f de x0, tá? Então, o que significa isso, né? Temos aqui um gráfico, temos dois pontos, né? O ponto P e o ponto Q. O gráfico é esse aqui, essa curva é o gráfico, tá? E você vê que o ponto P ele tem coordenadas, pelo gráfico, ele tem coordenadas x0 e a coordenada y seria a função de x0. Por outro lado, o ponto Q, eu peguei um ponto um pouquinho além, né, um pouquinho à direita, eu fiz uma pequena variação em x0, né, seria o ponto x0 mais h. Lembrem que aqui está escrito x0 mais Δx, mas eu vou preferir utilizar h para o Δx, né? Seria a pequena variação. E a coordenada y do ponto Q é a função nesse novo ponto, né? O valor da função f no ponto x0 mais h. Tá bom? Então, eu posso calcular a inclinação, né? O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P e Q, né? Seria uma reta secante, tá? Seria essa reta S aqui. Seria uma reta secante a curva, né? Ele está passando de maneira secante, ele passa por dois pontos, tá? Então a inclinação, chamar M de S, S é a reta secante, né? Seria, você calcula a inclinação, como você sabe calcular, né? A inclinação, quando você tem dois pontos, você faz a diferença das coordenadas Y, né? Então você faz f de x0 mais h, que é a coordenada Y do ponto Q, menos f de x0, tá? E você divide pela diferença das coordenadas x, né? A primeira coordenada no ponto Q é x0 mais h, a coordenada no ponto P é x0, a diferença é h. Então, essa aqui seria a inclinação da reta secante, tá? Que passa pelos pontos P e Q, tá certo? Agora, você vê que quando você se aproxima, né? Ou seja, quando essa variação aqui é cada vez menor, esse ponto está cada vez mais próximo desse, né? Quando a variação em x é cada vez menor, então essa reta S, espero que fique mais claro com a função que eu vou mostrar agora, ela cada vez tende, né? Ela se aproxima da reta T, que seria a reta tangente à curva no ponto P, né? Então, a inclinação da reta tangente seria, né, a inclinação da reta tangente, ou coeficiente angular, né? A reta tangente estou chamando de T, seria simplesmente MT. A inclinação da reta T seria o limite das inclinações, né, anteriores, que são f de x0 mais t, mais h, menos f de x0, tudo dividido por h, quando h tende a zero. E isso exatamente, né, isso não é nada mais, nada menos
que é a derivada de f no ponto x0. Tá? Então, você vê que a derivada é exatamente a inclinação dessa reta. Eu vou compartilhar aqui. Opa, tá. Então, eu fiz aqui o gráfico de uma curva. A curva é 3x ao quadrado, né? Tá aqui. E eu peguei dois pontos, o ponto A e o ponto B, né? São esses daqui. São pontos sobre a curva, tá? Então, a segunda coordenada é 3 vezes a primeira elevado ao quadrado, né? Y é 3x ao quadrado. E peguei a reta que passa pelos dois pontos, seria essa reta preta aqui, a curva da função é a curva verde, tá? E eu vou aproximar o ponto B do ponto A, e você vai ver como essa reta se aproxima da reta tangente. Então, eu vou aproximar, né? Pegar. Você vê que a coordenada x do ponto B aqui, ela vai ficar cada vez mais próxima da coordenada x do ponto A, né? Estou aproximando, estou fazendo a variação no x cada vez menor, né? Você vê que essa reta preta, ela vira a reta tangente, a curva no ponto A, tá bom? Então, é isso exatamente que acontece. E para calcular a inclinação, então, você utiliza a derivada, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, você pode interpretar a derivada como sendo o coeficiente angular, ou a inclinação, da reta tangente à curva, né, ao gráfico da função, no ponto x0, y0. Tá? Então, quando você quer escrever a equação da reta tangente, você já tem o ponto, né, o ponto x0, f de x0, né? Você tem aqui o x0 e o y0, e eu lembro que o y0 é o f de x0, né? E então a equação é dada, a gente sabia calcular a equação de uma reta, só faltava o coeficiente angular, que você coloca aqui na frente, né? O m, né? Aquele m que nós chamamos, que é o coeficiente angular. Então você tem a equação da reta. Você tem o ponto, tem a inclinação, você consegue escrever a equação. Então eu vou fazer aqui um exemplo. Temos aqui uma função e eu quero encontrar a equação da reta tangente no ponto 1, 5. Tá? Então você vê que x0 é 1, y0, né? Você nem precisava, você já sabe que é 5, mas você nem precisava ter essa informação, porque y0 é a função em x0, porque você sabe que o ponto está na curva, né? Então, a segunda coordenada é f na primeira, e isso aqui seria f de 1, que é 5, já sabíamos, né? Só substituir 1 na função, que dá 5. E a inclinação, então, a inclinação que eu estou procurando é simplesmente a derivada da função no ponto 5. No ponto 1, desculpa, é em x0 sempre. Tá? Que é a derivada da função? Temos aqui a função, vou calcular a derivada dela aqui. Eu já sei pelas regras de derivação, é 2x mais 4. Tá? Então, f' de 1, se eu substituir x igual a 1, dá 6. Então, já tem inclinação, tem um ponto, né? Então, a equação da reta é y menos 5, que é y0, né? É igual a 6, que é m, certo? A derivada vezes x menos 1, menos x0, que é 1. Tá? Então, essa seria a equação da reta. Isso aqui é 6x menos 6. E a equação da reta fica y igual a 6x. Tem um menos 6 aqui, tem menos 5, então seria 6x menos 1. Então, essa seria a equação da reta tangente naquele ponto. Tá bom? Outra interpretação da derivada, ou outro lugar onde ela aparece, é quando você quer calcular a taxa de variação de uma função. Tá? Então, para definir, eu vou utilizar o mesmo gráfico aqui, para definir a taxa de variação de uma função. Vou definir primeiro o que é a variação média de uma função entre x0 e x0 mais h. Lembra que h é o ΔX aqui no gráfico. Tá? H é o ΔX. A apostila utiliza a notação ΔX, eu vou utilizar a notação h. Então, a variação, a taxa de variação da função, a taxa de variação média, tá? É nada mais do que você dividir a variação de y pela variação de x.
seja, se você tem x0 e tem x0 mais h, né, a variação é de x, né, é essa diferença aqui, né? Você começa no ponto x0, termina no ponto x0 mais h, com x0 mais z a x, e a diferença é esse comprimento aqui, que seria h, né? Então, a variação de x está aqui, variação de x no denominador. Essa é a diferença. x0 mais h, menos h, que é h, né? E no numerador você coloca a variação de y. Então, isso também é chamada variação de y em relação a x. Tá? A variação média, né? Então, você vai variar o y agora. Você tem um ponto aqui, f de x0 mais h, tem um ponto f de x0, e essa variação, seria esse comprimento aqui, ou esse aqui, né? Delta y, variação de y, é a diferença, né? F de x0 mais h menos f de x0, e, portanto, a variação média toma essa expressão aqui, tá? F de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Isso é a variação média, tá? Entre x0 e x0 mais h. Então, por exemplo, por que eu digo média, né? Por exemplo, se você pensar na velocidade, né? Se você pensar assim, quanto você se deslocou em uma hora, né? Entre a segunda, você está de carro e você sabe que entre o tempo 2 e o tempo 3, ou seja, entre a segunda e a terceira hora, em uma hora, você se deslocou 80 quilômetros, né? Em uma hora você se moveu 80 quilômetros. Isso significa que a sua velocidade média, a variação, né, da distância sobre o tempo, né, média foi de 80 quilômetros por hora. Mas isso não significa que todo o tempo você foi a essa velocidade. Talvez você, em algum momento, aumentou a velocidade, talvez em outro momento você diminuiu a velocidade, né? Mas a variação média foi de 80 quilômetros por hora. A variação do espaço pela variação do tempo. O tempo variou uma hora, né, de 2 a 3, e o espaço variou 80 quilômetros. Então, isso dá a variação média. Mas a derivada é utilizada para calcular a variação instantânea. Se você quer saber qual foi a sua velocidade exatamente no tempo 2, depois de você andar 2 horas, você quer saber qual foi a sua velocidade instantânea no momento, você toma o limite quando esse intervalo de variação, quando o h tende a zero, né? Então o intervalo tende a ser cada vez menor, e no limite ele te dá a variação no exato momento de x0. Né? Então, a variação instantânea da função, né? A variação de y em relação a x, no ponto x0, você precisa saber aonde você quer calcular essa variação, e o limite da variação média. Então, a variação instantânea, que eu já movei de x0, é o limite quando h tende a zero, né, da variação média. Então, com um exemplo, eu vou calcular aqui a distância em metros de um objeto a um ponto é dada por d de t igual a t ao quadrado mais 5, onde t é o tempo medido em segundos, né? A distância medida em metros, determina a velocidade do objeto no tempo t0 igual a 3. Né? Então, como já sei, a velocidade é a variação do espaço dividida pela variação do tempo, né? Mas eu quero instantânea, no tempo t igual a 3. Então, eu vou calcular a derivada da função. Eu já sei que a derivada é 2t, né? Então, eu quero a derivada em 3, no tempo t igual a 3, e isso vai ser 6. 6 o quê? Eu estou variando y sobre a variação de x. Y é a função, né? No caso, ela é medida em metros, tá certo? E o tempo é dado em segundos, então seria 6 metros por segundo. Essa seria a variação instantânea. Essa seria a velocidade do objeto no tempo 3. Tá? Outra variação, né? Outro exemplo, outro lugar onde pode aparecer a variação, estima-se que a população daqui a x anos, agora o tempo x, e ele é medido em anos, né? De certa cidade será 100x ao quadrado mais 400 vezes x mais 5.000 pessoas. Então, o tempo é medido em anos, a população em número de pessoas. Determina a taxa de variação da população daqui a 5 anos. Então, você sabe que a derivada dessa função, fácil de calcular, é 100x, né? Desculpa, 200x
mais 400, certo? Então, você quer saber qual é a variação em 5 anos. Você faz x igual a 5, isso dá 1.400. 1.400 o quê? 1.400 pessoas por ano. Né? Pessoas por ano. Tá? Isso significa que a população está aumentando a uma taxa de 1.400 pessoas por ano, no quinto ano. Exatamente no ano 5. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.